Olá, tudo bom com vocês? Prontas para mais um Pense Leve? Vem comigo! Gente, eu queria explicar algo para vocês do porquê que eu fiquei ausente. Já tinha aí feito o planejamento de estar postando alguns vídeos durante a semana, porém não foi possível. Por quê? Porque eu estou fazendo o tratamento dentário e o meu rosto aqui ficou um pouquinho inchado e eu tô com a bochecha um pouquinho complicada aqui para falar, tá? Então vocês me perdoam, acho que até tá vendo que aqui tem como ver que ao falar eu dou uma puxadinha no rosto porque eu tô mordendo a bochecha, tá certo? Então tá difícil aqui, ó, na hora que eu dou aquela risadinha mesmo básica, o rosto fica um pouquinho torto, mas nada que a gente não consiga resolver. Já passei bastante nervoso, porque cada dentista fala uma coisa, porém a gente sabe que tem bastante coisas aí envolvidas para deixar a gente nervosa, né? Mas vamos lá. Eu gostaria de falar aqui um pouquinho sobre a depressão e a ansiedade. Por quê? Porque setembro, né, foi o mês aí que todo mundo comentou sobre e fez várias campanhas, é tudo muito válido. Inclusive eu gravei um vídeo, né, falando a respeito. Porém, é o que naquele vídeo fala. Quando a gente não passa por certas situações, nós vamos buscar entender um pouquinho sobre o assunto em artigos, em livros, né? Livros científicos. Mas é diferente daquela pessoa que sofreu com a depressão, que sofre com ansiedade e outros males que infelizmente a Terra tem, né? Nós vamos passar aflições, isso daí é bíblico e não tem como nós fugirmos desse assunto. Mas eu vou falar por mim, o que eu passei, o quão difícil é as pessoas conseguir acessar o nosso mindset e entender que são fases da nossa vida e que tudo que nós passamos, nós conseguimos tirar algo bom com isso, né? A gente consegue aprender com isso, errando, mas a gente consegue tirar coisas boas. Veja bem, a depressão, ela tem vários sintomas, inclusive uma das doenças que estão aí junto, que também ocorre uma certa tristeza, é a diabetes. Por que eu também falo da diabetes? Porque eu não cuidei quando eu era pré-diabética, e aí eu vinha desenvolver e a ficar diabética tipo 2. E aí eu comecei a perceber que eu tava ficando meio assim, irritada com pequenas coisas, que eu ficava um pouquinho triste, e aí eu senti muita diferença nos meus olhos. Eu comecei a perder a visão. E aquilo foi me deixando muito nervosa, porque eu não sabia o que estava acontecendo. E no momento que foi logo no começo da pandemia, eu comecei a mexer com algo que eu gosto, mas que não me traz tanta satisfação, que é costurar. Minha mãe é costureira e outras pessoas também da família, então a gente acaba aprendendo e pegando gosto um pouquinho. Só que tem algumas máquinas que eu não gosto, eu faço o serviço, mas eu não gosto. Então, eu ali naquele desespero,
desespero, naquele desejo, né, pra gente tá elaborando, fazendo os moldes das minhas próprias roupas, das minhas próprias peças, eu percebi que eu tava com muita dificuldade para enxergar. E aí eu marquei uma consulta com o oftalmo. E a primeira coisa que ele perguntou, se eu sou diabética. Aí eu falei, olha, há 7 anos eu era pré, mas eu não fui atrás, não procurei saber. Então, assim, já de cara, ele simplesmente falou assim, ó, sua diabetes tá descontrolada e não vai resolver eu ficar fazendo exames com você. A cada momento que eu fizer, se eu fizer de manhã e fizer à tarde, vai dar 1 grau e a gente nunca vai conseguir chegar num ponto certo. E aí ele comentando, uma das coisas que a diabetes traz é a depressão. E quando a depressão é muito forte, para a pessoa sair do fundo do poço é muito difícil. Então ele foi conversando comigo. E aí ele falou sobre a reeducação alimentar, porque era visível que eu estava acima do peso. E foi aí que eu dei um basta. Por quê? Porque eu já sabia o que estava acontecendo comigo, porque eu já tinha passado por um trauma, por uma depressão profunda, da qual eu não imaginava que eu ia ficar tanto tempo e conseguir superar sozinha. Eu fui aos médicos, eu fui no psicólogo, eu fui no terapeuta, eu fui em neuros. Só que assim, gente, não falando mal dos médicos. Os médicos, eles têm limite, eles aprendem aquilo na faculdade. Eles sabem que tem que partir de nós mesmos. O nosso desejo, o nosso querer tem que partir de nós. Nós temos que nos esforçarmos para sair daquela situação complicada. E como que nós vamos sair? É simples assim, não é, porque muitas vezes as pessoas não sabem nem como entrou. Teve um trauma na infância ou na juventude que ali deu um bloqueio e deu uma tristeza muito grande e foi passando-se o tempo e a pessoa esquece desse detalhe, nem sabe. Não tem como acessar a mente para saber o que levou àquela tristeza profunda. E no dia a dia vai acontecendo coisas que também nos deixam muito triste. Então, o que acontece quando eu falo que é fácil você apontar as pessoas e falar que você não se esforça para sair, porque não está no problema, não está sentindo aquela tristeza, aquela dor que aquela pessoa está sentindo no momento. Então não tem como nos ajudar, não tem como ajudar a pessoa, a não ser ela mesma. Só que como que ela vai conseguir se ajudar? Procurando um profissional. E aí, o que acontece? Começam a surgir as perguntas. O porquê disso, o porquê daquilo outro. E nós vamos fazendo uma reflexão do nosso dia a dia. Nós entramos em um processo lá no fundo, que é de recordar algo que muitas vezes o nosso ego se fez tipo esquecer, mas tá ali guardado. Então, quando você faz essa volta lá no passado, você consegue se reencontrar, mesmo que são momentos difíceis. Porém, você também lembra como que você fez para sair de certas situações, até mesmo quando criança. Não tem momentos assim que os nossos pais ou os nossos colegas colocam nós em situações complicadas, difíceis, e rapidinho, quando somos criança, a gente dá uma reviravolta, fala alguma coisa e sai fora do assunto. É assim, é bem isso. A gente tem que saber contornar as coisas, saber entender o que aquilo tá nos trazendo de ruim e ir eliminando. Por quê? Porque você ficar deprimida, você ficar
pensativa, sem entender o que está acontecendo, só nos vai levar a mais tempo de depressão. E aí é onde as pessoas falam, fulano ou fulano não se esforça, porque você é preguiçoso, porque você é isso. Então só complica mais, porque o nosso cérebro, ele não entende que nós estamos perdendo algo. Nosso cérebro, ele não aceita perder. Quando eu falo assim, eu perdi o meu carro, já vem algo assim, triste. Automaticamente o nosso corpo já sente, porque o nosso cérebro, ele não aceita. Ele gosta de ganhar o tempo todo, ele foi feito assim. Quando você começa a se alimentar de algo satisfatório, de prazer, nosso corpo sente na hora, não é assim? Então, é a mesma coisa. Quando nós eliminamos esse algo que nos traz prazer, entra a tristeza. Mas por que dessa tristeza? Por que dessa ansiedade? A tristeza, a depressão é algo que aconteceu lá no passado. Mas o nome já diz passado. E a ansiedade é algo que nem aconteceu. É algo que nós estamos buscando ainda e já estamos ansiosos, querendo que aquilo aconteça. Já estamos sofrendo por antecipação. E aí o que eu falo? Se a Lu, não entrar, não mergulhar dentro de mim mesma, para entender o que acontece comigo, para eu ter um autodomínio sobre eu, como que eu vou vencer o dia a dia? Como que eu vou vencer a depressão? Como que eu vou entender a morte? A única coisa que as pessoas sabem é que a morte vai passar por todo mundo. Isso é coisa que ninguém pode impedir. Mas nós temos que saber aceitar, entender que não é o nosso querer, e sim o de Deus. Quando eu passei pela depressão, gente, eu vou passar aqui e compartilhar com vocês a minha vida. Um pouquinho houve momentos que eu não tinha desejo nenhum. E quem me acompanhou, os meus pais, os meus irmãos, algumas amigas que presenciou aquela situação, eu imagino que sofreu muito, ficou muito triste, porque não sabe lidar. Mas eu não tinha vontade de viver, eu não tinha vontade de fazer nada. Então, assim, chegou a época da minha vida que a tristeza era tão grande, porque que eu olhava, eu não via desejo, eu não via o porquê de eu estar aqui. Eu não tinha prazer. Eu sei o porquê, eu sei. E o que acontece? Por várias vezes eu não quis mais viver. E obviamente que eu não preciso nem dizer o que aconteceu. Quando a gente desiste de viver, você já sabe o que acontece. Já sabe qual é o passo que uma pessoa vai tomar. É uma tristeza tão grande porque você não se acha no mundo. E eu queria entender, porque me faltava algo desde criança. Eu buscava algo, eu queria entender o porquê da vida. Tem que ter um motivo. Tinha que ter algo para me preencher. E eu não encontrava. Eu pensava, mas eu já casei, eu já tive meus filhos, eu tenho meus pais, mas eu precisava ter algo e eu não sabia o que era. E aí eu comecei a perceber que quando eu conversava com alguém, quando eu ajudava alguém, aquilo me deixava radiante, aquilo me deixava numa felicidade, que eu falava, como que eu consegui fazer isso com essa pessoa, mudar a mente dela com tanta facilidade, com umas frases.
E eu mesmo não consigo. Eu me vejo assim numa situação tão complicada que eu não consigo entender o que realmente eu quero para minha vida. O que me falta? Gente, eu falo para vocês que são sensações horríveis. Porque você é dada como louca, né? Você é a louca da família. Você procura os médicos, aí você é diagnosticada com o que tem no momento, que é a bipolaridade, ou esquizofrenia, ou isso ou aquilo. E aí você não consegue ter um diagnóstico porque aquilo ali não é seu, é um rótulo que coloca em você, que você sabe que não é, que você não faz parte daquela situação, que não é aquele mundo que você quer. E aí, com muito tempo mesmo de depressão, muito tempo de remédios, até que chegou um dia que eu falei, basta, porque eu vi que a minha vida estava passando, eu não estava curtindo os meus filhos, eu não estava vendo eles ficarem adultos, eu perdi muito tempo. E foi quando eu decidi a pegar todo aquele remédio que eu já não estava tomando e conversar com Deus. Foi num momento assim que eu me lembro que eu cheguei e falei, Deus, é só o Senhor que me entende. É só o Senhor que pode mudar a minha história. E é só o Senhor que pode dar um basta nisso. Porque se eu ficar aqui, ninguém vai fazer nada por mim. Eu já fiquei. As pessoas nem lembram que eu existo. Mas eu sei que o Senhor está aí, que o Senhor pode me ajudar. Eu falei, a partir de hoje, eu faço um voto contigo. Eu quero saber o que está acontecendo comigo. Eu quero te sentir. E aí foi onde as coisas começaram a mudar, porque neste momento eu levantei da cama com uma força tão grande, com algo que vinha de dentro de mim, e numa felicidade que eu fui pegando tudo quanto é remédio que eu encontrava pela casa e fui amarrando numa sacolinha. E lembro que eu ia amarrando e falando, em nome de Jesus eu estou liberta, em nome de Jesus eu estou livre, e a partir de hoje, em nome de Jesus, eu não tomo mais nenhum remédio para depressão. E foi a partir desse dia, há muitos anos atrás, que eu consegui a entender a minha missão nessa terra, o porquê que eu sentia um vazio, o porquê que eu buscava algo na matéria e eu não encontrava. Porque nós não viemos aqui à toa simplesmente para brincar de viver ou para brincar de ser alguém. Nós viemos com um objetivo, com um propósito, com uma missão. E a minha missão é passar o meu conhecimento que eu aprendi ao longo dos anos, com as minhas lutas, com as minhas dificuldades, com o meu aprendizado, com a minha vida em si, ajudar as outras pessoas a entender que nós conseguimos acessar nossa mente e dizer não para o sofrimento, dizer não para a depressão, dizer não para a ansiedade. E nós conseguimos bloquear alguns sentimentos negativos e trazer o positivo para a nossa vida, para a nossa história. Então, assim, quando você descobre num todo a tua missão, que é ajudar as pessoas com o seu dom que Deus te entregou, logo quando você nasceu, tudo fica muito claro. Quando te falta isso, quando você não faz aquilo que está determinado para você fazer, você se sente para baixo. E aí é como se alguém tivesse ali te cobrando. É como não, eu acredito nisso. É como se você tivesse ligado ali uma chavinha e que o Senhor Jesus estivesse falando com você, bem assim na sua frente. Ei, você esqueceu, você está esquecendo de fazer aquilo que você prometeu para mim. Você lembra? Aquilo
que você pediu e você não fez? Então tá te faltando isso. Então, meninas, é isso que eu queria deixar aqui registrado para vocês. Nada na nossa vida é simples, é fácil. Tem momentos difíceis, tem momentos bons de alegria, de felicidade. Mas precisamos nos esforçar a cada dia, porque nenhum dia é igual ao outro. Cada dia é diferente. Hoje eu posso estar um pouquinho mais para baixo, amanhã eu já posso estar um pouquinho melhor. Mas eu queria que vocês entendessem o objetivo desse meu canal. Esse objetivo o meu objetivo como mediadora. É isso que eu sei fazer, é isso que eu escolhi para mim. Tá ajudando o próximo de alguma maneira. E como que eu descobri tudo isso? Porque eu tinha um desejo de criança, eu tinha um sonho de criança. E hoje, no dia do professor, da pedagoga, né, dos pedagogos em si, eu deixo aqui registrado. Antes, era um sonho de criança e que eu passei a minha vida procurando um jeito, uma maneira de realizar. Só que, como eu havia casado muito cedo e logo veio os filhos, o meu sonho foi adiado. Eu não me sentia triste, eu acreditava que um dia eu ia conseguir. Porque eu tinha feito uma escolha, que era cuidar dos meus filhos. Não tinha como eu fazer uma faculdade naquela época. Mas aí eu me formei, fui até o 2º grau na época, e passei anos, né, trabalhando, tendo o meu salão de cabeleireiro, meu salão de estética, porque eu também trabalho nessa área com estética. Hoje eu tenho a minha filha que também trabalha, que é a vida dela. Então, assim, não foi só tristeza. Eu deixei os sonhos para trás? Sim, deixei. Só que logo quando eu saí da depressão, que eu não vejo como uma depressão, mas sim como uma opressão, logo quando eu coloquei um ponto final, eu ouvi a voz de Deus, Ele falando comigo, que era para eu sair, deixar tudo e não olhar para trás. E que era para eu ir para tal lugar. E assim eu fiz. Eu deixei tudo, eu deixei casa, eu deixei meus pais, os meus filhos. E fui para uma determinada cidade. Sem nada, do jeitinho que Deus falou comigo. Do jeitinho. Não olha para trás. Pega somente o necessário. O que você vai precisar, que é as suas roupas, seu sapato. E lá eu te preparo. E eu fui. Louvado seja Deus. Gente, passei dias difíceis, com certeza, porque você vai para um lugar que você não tem muita escolha. Se as pessoas não te ajudarem, se as pessoas não perceberem, não tiver aquele amor de Deus no coração, não vai estender a mão. E graças a Deus eu fui bem acolhida nesse lugar. Fiquei em várias casas de pessoas muito boas, que me recebeu muito bem, que me ajudou nessa missão. Porém, chegou um dia que o Senhor falou comigo: você está pensando que a sua bênção está aqui, mas tá só começando. Eu vou te levar para o lugar de onde você veio e lá eu vou te abençoar. E assim eu vim embora, sem entender muita coisa. Voltei para minha cidade e aí na minha casa eu tinha feito o que Deus tinha me pedido, que era deixar com uma outra pessoa, alugar. E eu não senti no direito de pedir a casa de volta. Então essa pessoa continuou morando ali e estava tendo inscrição para pedagogia. Era
era o último dia e estava tendo bolsa de estudo. Eu lembro como hoje, que aí a menina que estava morando ali com a família foi e falou comigo. Falou assim, ó, eu me inscrevi, eu passei na faculdade e eu tô concorrendo uma bolsa, assim, assim. E foi me explicando e aquilo foi me aguçando. Ela falou, você não quer fazer? Eu te levo lá na faculdade, você faz a prova e depois você escreve. Gente, foi tudo muito corrido, porque na minha vida é tudo muito assim, é tudo nos últimos segundos, com muitos detalhes, mas tudo em cima da hora. E aí quando eu decidi, era o último dia para eu fazer a prova. E louvado seja Deus, eu passei, né? Não tinha condições, as condições realmente não eram minha, né? Eu tive muita dificuldade para prestar aquele vestibular. Por várias vezes eu tentei desistir. Eu falava que eu não ia conseguir. Estava muito difícil, que eu não estava entendendo. E aí eu deixo esse vídeo aqui como testemunho, viu, gente? Para vocês saberem que Deus, ele existe, que ele é bom demais e quando ele fala, ele cumpre. E aí eu escutei mais uma vez ele falando que não era para eu desistir e que era para eu continuar, que eu ia conseguir e que ele estava ali do meu lado, mas que era para eu fazer prova dele. E eu falei, meu Deus, e agora, né? Como que eu faço prova de ti? E aí ele me levou num pensamento, num testemunho de um rapazinho que também passou por essa fase, com muita dificuldade, e ele não tinha condições nenhuma, ele mal sabia ler e escrever. E ali ele mandou um currículo para uma empresa, e quando ele se deu conta que ele voltou para a cidade dele todo desanimado, todo triste, imaginando que ele não tinha conseguido a vaga de emprego. Quando ele chegou em casa, o telefone tocou. E no que o telefone tocou era a moça do RH, perguntando onde ele estava, que era para ele voltar para a cidade, onde ele tinha deixado o currículo, que ele tinha passado ali no teste e que ele ia ser contratado. E, gente, por incrível que pareça, por uma empresa multinacional. E no momento que eu estava fazendo a prova, o Senhor me levou exatamente nesse testemunho. E Deus falava, você lembra o que eu fiz com aquele jovem? Eu pedi algo para ele. E eu quero que você faça a mesma coisa. Atesta aí na tua prova que eu sou fiel. Eu falo, eu começo, né, a me emocionar, porque é lindo, é maravilhoso você ouvir a voz de Deus. E aí quando eu ouvi, e que eu sabia que era Deus falando comigo, eu peguei a minha caneta e continuei escrevendo ali aquela redação, e o Senhor foi me trazendo tanta coisa, que eu não sei de onde que eu consegui escrever tanta coisa. Creio que tinha ali o próprio anjo do meu lado. E no finalzinho da prova, eu escrevi, Jesus é fiel, porque era isso que ele estava requerendo de mim naquele momento, que eu afirmasse, que eu declarasse que ele é fiel. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês, que vale a pena nós passarmos por dificuldade, vale a pena nós lutarmos e vale a pena você ouvir a voz de Deus. Não é loucura. Deixe que as pessoas falem que você é louca, que você é bipolar, que você é esquizofrênica, isso e aquilo. Deixa. Você sabe, lá no seu íntimo da tua capacidade. Se eu não tivesse ouvido a voz íntima ali, que estava dentro do meu coração, e não tivesse colocado um pouquinho ali de atenção naquela voz meiga que estava falando comigo,
eu estaria aqui hoje gravando esse vídeo para vocês e falando que eu consegui a minha primeira graduação aos 45 anos, que eu entrei com 43, eu lembro que foi no comecinho de 2013, logo quando eu voltei de lá, e eu teria conseguido fazer essa faculdade sem pagar um centavo. Faltava apenas uma hora para fechar o programa do Bolsa Família. Bolsa Família, eu acredito que sim, era um programa do governo. E a minha surpresa naquela época, havia uma única vaga, porque depois eu voltei ali naquela instituição para fazer a minha inscrição. E ali a pessoa que me atendeu comentou, falou, havia uma vaga para toda a cidade de São Carlos e você foi contemplada. Então, se eu tivesse desistido, eu teria conseguido? Não, gente. Então, vale a pena você sonhar, vale a pena você acreditar, vale a pena você investir nos seus sonhos, vale a pena você dizer, eu não faço parte dessa situação de sofrência, eu vou pôr um ponto final aqui, porque eu tenho que olhar lá na frente, eu tenho que olhar o foco, o meu passado já se foi. Sofremos sim pelo que passou e sofremos também pelo que nem veio. Então, tem remédio para ansiedade, tem remédio para depressão, tem. Só que eu falo por mim, eu tomei vários, a ponto de os médicos, as médicas ali que me atendiam falavam assim, o seu organismo não absorve, o seu organismo não recebe o que tem na medicação. Todos os remédios que nós já te passamos não tem resultado ao contrário. Então, eu tomava um remédio para dormir, eu ficava mais acordada ainda, aí que eu não dormia mesmo. Eu tomava remédio para ficar calma, mais agitada, aí eu ficava. Por quê? Porque não era... Ai, Senhor Jesus, não era aquilo que eu precisava, não era de medicação que eu estava precisando. Eu precisava de um autoconhecimento, eu precisava de algo que me trouxesse uma essência apalpável de sentimento, de eu entender no fundo realmente o que era, o que eu estava fazendo aqui, o que eu estou fazendo aqui. Gente, é assim, é com muita clareza que eu vejo isso, porque me faz falta quando eu não faço aquilo que foi determinado para eu fazer. É nítido a minha tristeza, é nítido aquele vazio. Então, gente, eu queria falar aqui para vocês, comece a se perguntar, comece a se mergulhar dentro de vocês e a entender o que realmente você está fazendo aqui, o que te faz feliz. E se mesmo assim, com essas dicas todas que eu estou falando, dando exemplo da minha vida, do que eu passei, já falei em outros vídeos sobre a obesidade, eu pesava exatamente o que eu estou pesando aqui, ó, 68 quilos. Após eu cair nessa danação aí da depressão, eu fui para 110 quilos, só para você ver, uma pessoa de 1,58 m pesar 110 quilos, é muita coisa. E foi também numa visão que uma pessoa teve com o Senhor, que falou que era para eu, o que era para eu fazer, o que era para eu estar tomando. E é uma coisa muito simples. É coisa que você encontra na natureza e que por falta de interesse até mesmo de nós mesmos, de procurar saber, de procurar entender, porque hoje a gente tem tudo nas nossas mãos. Tem como você pesquisar uma uva, uma maçã, uma pera, quais são as propriedades que ela traz para nós, porque não está aqui à toa. Se Deus fez é porque é bom, tem alguma coisa.
Então ali eu comecei a acreditar naquilo que eu estava fazendo, né? E naquela visão que eu vou falar, a visão que o meu pai teve com o Senhor Jesus. É óbvio que ele não me contou tudo, porque toda vez que ele tenta falar, ele se emociona e não consegue falar. Eu acho que aqui as poucas pessoas que me seguem sabem que eu sou evangélica, os meus pais também, meus 2 filhos, a Agatha, o Johnny, o James é testemunhado, só tá faltando ele, né? Aí para aceitar o batismo, mas eu creio que em breve ele vai estar trazendo muita alegria e entendendo também o querer de Deus na vida dele. Então é isso, quando a gente consegue entender o querer de Deus na nossa vida, tudo fica mais simples, tudo fica mais claro. Então quando eu percebi, eu entendi que na natureza eu conseguia resolver os meus problemas de jeito simples, gente, aí não tem como, né? Se o meu organismo já rejeita as medicações, se eu tomo um medicamento para infecção, eu tomo, e eu não vejo resultado, o meu organismo não aceita. Não tem, gente, isso eu falo de cadeira, de experiência própria. Não tenho resultado, mas eu tenho numa planta que é anti-inflamatória, numa fruta, num limão. Eu queria aqui fazer um desafio para você que está aí falando mal do limão, dando risada. Vai lá no amazonas.com, clica aí no Google, e ao invés de você ficar fazendo matériazinha falando que você só vai emagrecer se você andar 20 km ou 30 para ir até o limoeiro, pega um livro aqui, ó, pega um livro básico e vai estudar. Vai pesquisar as propriedades do limão, as propriedades da maçã verde, as propriedades do gengibre, tá, querida? Faça isso por você mesmo, porque conhecimento é tudo. Conhecimento nós levamos junto com nós. Para de ficar inventando situações que não existem, porque o limão, não só eu, como vários outros profissionais da área da saúde, indica para os seus pacientes, tá? Usando, fazendo um shot. Só que assim, pimenta no olho do outro é refresco, para não falar outra coisa. Eu faço tudo juntinho, viu, gente? Eu tomo limão com gengibre, com açafrão da terra. Só que pimenta aqui não pode. Pimenta aqui no meu organismo não. Então é por isso que eu falo. Quando eu vou fazer uma autoavaliação dos meus clientes, das pessoas que entram em contato comigo, a primeira coisa que eu pergunto é se ela tem alergia sobre isso ou aquilo, se ela pode ou se ela não pode. Porque com a depressão, o meu peso foi lá em cima. E como que eu consegui? Só com produtos naturais.